para mais uma aula de psicologia cristã, turma bonita do Instituto Fastef. Hoje nós vamos ter uma aula de muito conhecimento avançado, porque hoje nós já chegamos à nossa aula de número 4. Sim, passou rápido, né? Parece que foi ontem que nós iniciamos essa disciplina de psicologia cristã e hoje nós estamos já chegando ao gran finale desta disciplina, fechando mais um módulo aí de conhecimento avançado. O nosso tema é como distinguir um distúrbio mental de uma possessão demoníaca. Professor Eduardo, será que é possível nós distinguirmos por A mais B uma possessão demoníaca, saber diferenciar as características de possessão demoníaca e também de distúrbios mentais? É claro que sim. E esse é o nosso assunto nessa aula de número 4. Há uma corrente de teóricos, até cristãos, tá? Que desconsidera os problemas emocionais interpretando como problemas espirituais. Algumas pessoas buscando se fundamentar na ideia de que doenças mentais são oriundas de atividades demoníacas, interpretam erroneamente os textos bíblicos. Há uma confusão muito grande no meio evangélico do que é potestade, do que é demônio, do que é espiritual ou até mesmo uma possessão para problemas psiquiátricos. Eu costumo sempre dizer na minha aula que problemas espirituais nós tratamos em lugares espirituais, de oração, de palavra, igrejas. Só que eventos da alma, da psique, muitas vezes não terão eficácia nenhuma, solução nenhuma em lugares espirituais. É necessário tratar problemas espirituais em lugares espirituais, ambientes espirituais, e é necessário tratar problemas da alma, da psique na terapia, com os psicólogos, com psicanalistas. Essa ideia antiga, essa ideia retróduta de que todo problema mental é oriundo de uma força do mal maligna, é uma ideia que no século XXI nós não podemos mais ser partícipes. E muita gente cita os textos de Mateus 4:24 e também de Mateus 17:15, que falam, que citam a cura daquele menino epilético, que às vezes caía no fogo, às vezes caía na água, e o seu pai já não sabia o que fazer, porque o menino tinha crises pesadas epiléticas. A moléstia da qual esse jovem sofria não era um simples arranjo mental, uma deficiência, uma demência ou uma doença crônica do sistema chamado nervoso, né? Ou sistema nervoso central, como nós chamamos hoje em dia. Não seria uma epilepsia, mas sim uma possessão demoníaca. Tanto é que Jesus expulsou o demônio dele e nunca mais ele teve aquelas crises convulsivas, epiléticas. Agora, quando o problema não é espiritual, os pastores podem até orar, não vai haver possessão nenhuma, não vai manifestar nenhuma entidade maligna, e ainda a pessoa frequentemente, se não tratada, se não fizer um tratamento com psiquiatra, ela continuará tendo as mesmas crises. Por isso,
é necessário discernimento espiritual. O que falta para muitos dos nossos colegas, irmãos, pastores, líderes, é esse discernimento espiritual de não cair no erro de que todas as coisas elas são espirituais. Não. Eu até falei com a turma lá de Caxias, no Rio de Janeiro, no sábado passado, que se eu for para a igreja durante 15 dias, de segunda a segunda, quantos quilos eu vou emagrecer? E a turma riu para mim e falou, é perigoso o senhor engordar, porque todo pós-culto tem comida. Sabe por que eu não vou emagrecer nem uma grama? Porque a igreja não é o lugar do emagrecimento, do exercício físico. Se eu precisar fortalecer os meus músculos, se eu precisar emagrecer, se eu precisar me exercitar, eu preciso ir para uma academia de musculação. Da mesma maneira que os eventos físicos são curados em eventos físicos, são tratados em lugares físicos, da mesma maneira os eventos espirituais, em lugares especiais espirituais, e os eventos da alma em lugares de terapia da alma. Então é necessário nós termos um discernimento, porque o melhor caminho para distinguir tanto um distúrbio mental como uma possessão demoníaca é essa capacidade, é esse dom que Deus nos dá do discernimento. Eu gosto muito quando a minha esposa Thaís, ela diz que o discernimento espiritual como se fosse um raio-x, como se fosse uma tomografia, onde Deus testifica no nosso coração se aquilo é de ordem divina, se aquilo é de ordem humana, ou se aquilo é até de ordem maligna. Quando Pedro falou para Jesus que ele iria defendê-lo, que Jesus não seria crucificado, Jesus com discernimento disse, para trás de mim, Satanás. Então o discernimento nos mostra, turma, quando algo é do homem, quando algo é da carne, quando algo é de Deus, ou quando algo também é procedência maligna. Nós sabemos que o discernimento é a habilidade ou a capacidade dada por Deus de reconhecermos a ação dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades. Se o mundo jaz no maligno, é claro que existem espíritos imundos por toda parte. Tudo aquilo que está relacionado a roubo, morte, destruição, há por trás uma força maligna. Mas isso não quer dizer que tudo é demônio, porque existem problemas que não são problemas espirituais propriamente dito. São problemas na psique, são problemas na alma. E essas pessoas precisam de terapia, precisam de tratamento psiquiátrico, precisam ter uma atenção maior para a saúde mental e não negligenciá-la. A falta desse dom, que é o discernimento de espírito, tem levado algumas pessoas a se confundirem. Confundir um problema comum, como uma abstinência, por exemplo, de álcool, de drogas, por uma possessão demoníaca. A pessoa, quando ela está num processo de libertação, principalmente libertação química, ela tem aquela fissura, ela tem aquela abstinência, ela começa a ter crises nervosas, surtos até psicóticos, porque o corpo ele não quer largar o vício, porque o corpo não quer abrir mão daquilo. Então,
Muita gente que não tem discernimento vai confundir, achando que a pessoa está possessa. Assim como tem levado os outros a achar que uma possessão demoníaca se trata de um distúrbio mental ou de uma esquizofrenia. Também tem o outro lado da moeda, né? Qual é o outro lado da moeda? As pessoas acharem que os problemas de ordem maligna, possessões, opressões, são apenas uma esquizofrenia, apenas uma bipolaridade, apenas um distúrbio mental. Não. O caso do gadareno, por exemplo, que vivia nos cemitérios, nu, e que as pessoas tentavam acorrentá-lo, e ele tinha uma força sobrecomum que quebrava as correntes, quebrava as algemas. Aquilo ali não era um problema mental. Aquilo ali não era uma esquizofrenia. Eram legiões de demônios. Tanto é que quando Jesus chega naquele cemitério, os espíritos dizem assim: viestes nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus manda, ordena aqueles espíritos calarem, saírem daquele gadareno, e aquele homem ficou bom, tomou banho, vestiu roupas, se tornou um evangelista. Se esse homem tivesse um distúrbio mental, ele não ficaria bom, são. Neste caso, realmente, não era distúrbio mental, não era esquizofrenia, eram possessões malignas. E aí nós precisamos investigar, refletir, teologar sobre as evidências. Uma outra forma de distinguir um distúrbio mental de uma possessão maligna é sempre você observar as evidências e os fatos. O que é importante, professor Eduardo? É importante você conhecer a história da pessoa, se ela tem envolvimento com práticas esotéricas, se ela participa de cultos que fazem algum tipo de pacto, de invocação demoníaca, porque talvez essa pessoa ela já vem em uma linhagem mística, ela já vem em uma linhagem onde a família, o avô, o tataravô, se envolvia com essa espécie de fenômeno religioso, invocações, pactos demoníacos, bruxarias, magia negras. E aí é claro que em 99% dos casos não será um problema que psicólogos, psicanalistas, psiquiatras terão êxito, terão sucesso. Se é espiritual, nós devemos tratar com as armas espirituais. Falando um pouquinho sobre os sintomas, é um outro aspecto nessa investigação para que a gente possa diferenciar uma possessão maligna e um distúrbio mental. É importante você se atentar para os sintomas apresentados, porque esses sintomas podem confundir, tá? Já que eles são muito semelhantes. Surtos psicóticos, por exemplo, têm uma semelhança muito grande com possessão demoníaca. Uma vez, eu estava dando aula de psicanálise clínica numa igreja em Nova Iguaçu. E uma senhora entrou, eu dando aula lá da sala, comecei a ouvir gritos, sem muita coesão, sem muita coerência, sem muito sentido. Eu não podia parar a aula, então eu pedi para um evangelista ir
atendê-la, fazer uma oração por ela. Num primeiro momento, eles acharam que era um demônio, oraram, fizeram lá o exorcismo, nada adiantou. Não saiu, não foi embora nenhum demônio, porque não havia demônios. Aí a minha esposa, que é psicanalista clínica, ela entendeu o que estava acontecendo, por isso a importância de nós termos o discernimento. E quando a minha esposa entendeu, ela disse para os evangelistas que estavam atendendo lá: não é demônio, é surto psicótico. Aí falou com o marido dela, leva ela para um hospital, faz uma intervenção medicamentosa, dá um calmante para ela, deixa ela dormir essa noite, ficar em repouso, e no outro dia ela vai chegar aqui na igreja totalmente diferente. Turma, dito e feito, foi para o hospital, foi estabilizada, foi para casa, dormiu. Quando ela voltou na igreja, depois de 2 dias, nem parecia a mesma senhora. Os evangelistas ainda foram de novo tentar tirar algum demônio dela, mas não tinha demônio nenhum. O que ela estava era com uma crise psicótica e ela conseguiu sair da crise. Porém, uma pessoa em crise, ao ser medicada, ela reage ao efeito do medicamento. Foi o que aconteceu com ela. O mesmo não ocorre com uma pessoa possessa, tá? Um outro caso que eu lembro, esse já faz muitos anos, eu estava na praia, junto com um grupo de pessoas da igreja, tinham pastores ali comigo, e uma mulher ficou rolando na areia, e ninguém fazia com que aquela mulher se acalmasse. Ela também já tinha bebido lá um biricutico, como dizem, e aí os pastores da igreja foram, porque ninguém estava controlando ela, fizeram uma oração e na hora ela parecia que estava em transe, parecia que estava fora de si. Depois da oração ela voltou para si. Ainda chamaram depois o carro dos bombeiros, mas aí quando ela entrou no carro dos bombeiros ela já estava em sã consciência. Então essa é a grande diferença. Quando é surto psicótico, vamos orar, não vai acontecer absolutamente nada, só em efeitos de remédios. Mas quando é demônio, nós damos a ordem no nome de Jesus e ele obedece. Distúrbios que causam alterações da personalidade. Um tumor cerebral, por exemplo, ele pode se manifestar através de várias mudanças de personalidade, com intensificações de certos comportamentos ou até de excentricidades pré-existentes. Então, uma pessoa tem uma lesão, uma pessoa sofre um acidente, uma pessoa contrai, um tumor cerebral. Isso pode afetar a personalidade, pode afetar as memórias. Essa pessoa ela pode ter várias atitudes inusitadas que nunca antes daquela lesão, antes daquele acidente, antes daquele temor, ela teve. Por isso que é muito importante nós entendermos um pouquinho de psicologia, entendermos um pouquinho dos avanços da ciência. Hoje já existem, por exemplo, exames de imagem que nós conseguimos, quimicamente falando, visualmente falando, entender as diferenças de um cérebro religioso que faz orações regularmente, que lê a Bíblia regularmente,
e uma pessoa que não faz nada disso. Há uma diferença química, há uma diferença neural, de sinapses. Existe uma ciência hoje que eu estou estudando muito, que se chama neuroteologia. E aí, o céu é o limite, né? Porque a ciência está comprovando que a religiosidade não é só um mito, mas que faz muito bem para a saúde mental, contribui para a saúde mental. Uma pessoa relatou que a sua filha de 4 anos estava apresentando um comportamento agressivo. A criança acordava no meio da noite gritando, ela xingava os pais, essa criança se debatia na cama, ela se contorcia. Só que antes, essa criança não era assim. Antes essa criança, ela era dócil, ela era muito calma, muito tranquila, ela não tinha crises. Só que agora essa criança de 4 aninhos estava com uma agitação fora do comum, uma impaciência fora do comum. E aí o senso comum pensa logo assim, mas como uma criança de 4 anos que não tem um boleto para pagar, não tem um boleto para pagar, não tem com o que se preocupar, como que ela chegou nesse estágio? O pai mencionou que havia um grupo do círculo de oração que estavam orando por ela, jejuando por ela, porque a garota estava possessa por demônios. Afinal, antes ela não agia assim, por que agora ela está agindo assim? Só pode ser demônio. Esse grupo havia feito uma varredura na casa, tinha jogado fora os ursinhos de pelúcia dela porque estavam endemoniados, os brinquedos da criança, alegando que esse seria o motivo da possessão. Eu me lembro, quando eu era criança, teve umas igrejas que diziam que o boneco do Fofão, personagem da minha época, né? Boneco do Fofão, ele tinha um punhal dentro dele para matar as crianças. E aí vários crentes jogaram fora os brinquedos da criança, os bonecos do Fofão. Eu acho que teve isso também com a boneca da Xuxa. Só que nunca nada foi encontrado, nem na boneca da Xuxa, muito menos no bonecão do Fofão. Só que o histórico familiar, desde quando surgiram os primeiros sintomas na menininha de 4 anos, as providências que os pais haviam tomado foi chamar as irmãs do círculo de oração para orar. Ah, professor, tá certo ou tá errado? Se realmente for um problema espiritual, com a oração, esse problema espiritual vai ser vencido. Agora, se não for um problema espiritual, nós precisamos buscar a ajuda de um especialista. Não haviam motivos palpáveis para aquela criança estar possessa. A família nunca frequentou nenhum tipo de lugares ou de pactos demoníacos. Então, aconselhei os pais a procurarem um neurologista e também um psicólogo para levar a menina, para levar a criança, para que ela tivesse uma avaliação de profissionais. E se você ama
o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama a sua família, você vai buscar de todas as formas a solução para aquele problema. Mesmo que aquele problema não se resolva na tua cidade, você vai para outra cidade. Mesmo que aquele problema não se resolva naquele estado, você vai para outro estado. Mesmo que aquele mal não se resolva no seu país, você vai para outro país. Ah, mas não tem dinheiro. Faz uma vaquinha na internet. Mas você quer ver o seu filho livre daquilo. Algumas semanas depois, após um exame neurológico, foi diagnosticado na menina um tumor maligno. Por isso a agressividade, por isso os xingamentos. A criança, então, ela foi submetida por uma cirurgia, mas infelizmente ela não resistiu. Talvez um exame precoce pudesse ter salvado a vida dela. Eu não posso afirmar que os pais aqui, eles foram negligentes ou demoraram demais. Mas em muitos casos, as pessoas elas só recorrem ao espiritual, demonizando tudo, espiritualizando tudo. Quando é um problema patológico, quando é um problema clínico. Ah, professor, mas Jesus ele não é o médico dos médicos? Claro que sim! Mas Deus não tem todo o poder? É óbvio! Só que se esse mal fosse diagnosticado mais brevemente, mais cedo, talvez essa garotinha estivesse viva. Então nós precisamos ter o cuidado para não espiritualizarmos tudo, espiritualizarmos os problemas psíquicos, demonizando todo e qualquer problema mental. E o pior não é isso. O pior é que existem pessoas que ainda acabam demonizando. Estou arrumando a luz aqui para ficar melhor. Acho que agora ficou bom. Acabam demonizando tudo e os próprios médicos. E os médicos estão aí para cuidar de nós. Foi Deus que deu sabedoria para eles. De igual modo, temos que ter discernimento para não interpretarmos uma possessão demoníaca como sendo um problema mental e vice-versa. Um problema mental como se fosse uma possessão demoníaca. Porque uma coisa está na área espiritual, e nós falamos disso na aula 2, na aula passada, saber diferenciar. Se você não assistiu às 3 primeiras aulas, por favor, assistam as 3 primeiras aulas para que você faça um curso excelente, para que você faça um curso que tenha o seu grande valor. Como que os líderes precisam buscar conhecimento? Como que a liderança precisa buscar orientação de Deus para ajudarem as pessoas enfermas e também aquelas que precisam de libertação? Em primeiro lugar, sabedoria, né? E se alguém tem falta de sabedoria, como diz a carta do Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Professor, eu estou tendo falta de sabedoria. Eu não sei se é demônio, eu não sei se é físico.
Pede para Deus sabedoria e o Senhor te revelará. O Senhor vai falar com você. Como a psicologia se encaixa no aconselhamento bíblico? Será que o aconselhamento bíblico ele tem que ser totalmente destituído das ferramentas da psicologia que nós conhecemos no dia de hoje? Ou será que as ferramentas da psicanálise, da psicologia podem integrar, podem ajudar esse gabinete pastoral? A psicologia secular, a qual se baseia principalmente os ensinamentos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Carl Jung, Carl Rogers, ele não se encaixa na íntegra com aconselhamento bíblico. É porque a maioria desses homens eram ateus. Também não se encaixa com o que nós chamamos de aconselhamento cristão. Uma vez que o aconselhamento cristão tem a psicologia secular e não a Bíblia como a sua base. Muito cuidado nessa substituição da palavra da vida eterna pela psicologia. Eu acho que nós devemos aprender sobre comportamento humano. Eu acho que nós devemos estar abertos à psicologia, mas nós não podemos, como eu disse na primeira aula, cristianizar a psicologia. Eu acho até engraçado, tem hora, as pessoas falarem assim: eu quero ir num psicólogo, só que eu quero ir num psicólogo cristão. Eu quero ir num psicanalista, mas eu quero ir num psicanalista cristão. Gente, o bom profissional, independente do seu credo religioso, vai fazer o seu papel. Você acha que quando eu estou com dor de dente, eu vou procurar um dentista que seja cristão, evangélico? Você acha que eu estou com uma crise na vesícula, eu vou procurar um médico que seja gospel? Não! Não importa a profissão de fé quando essa pessoa é um bom profissional. Isso não quer dizer que alguém que se chama de cristão não seja também um conselho bíblico. Não quer dizer que alguém que é um irmão na fé não possa ser um conselheiro bíblico, mas por muitas vezes conselheiros cristãos usam a psicologia secular como seu modo de ação, deixando de lado Sagradas Escrituras. E isso não é bom. Podemos usar as ferramentas da psicologia. Podemos entender de comportamento humano, temperamento, caráter, personalidade, psicanálise, mas jamais o manual da vida, que é a Bíblia, pode ser substituído apenas por técnica. A psicologia, ela é definida como uma disciplina acadêmica que envolve estudos científicos nos processos mentais de comportamento, bem como a aplicação desse conhecimento para as várias esferas das atividades humanas. Professor, qual a diferença, então, de uma abordagem da psicologia e de uma abordagem da psicanálise? A psicologia, ela vai abordar
aspectos comportamentais. Por exemplo, a criança está rebelde, leva no psicólogo, para o psicólogo conversar com ele para descobrir o porquê desse comportamento, dessa rebeldia. É algo que está visível. A rebeldia da criança, o mau comportamento. Já a psicanálise clínica é aquela parte de baixo do iceberg humano que não trata do consciente, do comportamental. A psicanálise, ela trata, turma, do inconsciente, daquilo que a gente não consegue enxergar, mas que estão ali registrados inconscientemente. Os traumas, os medos, os recalques, as fobias, os desejos, as fantasias, tá tudo ali. E a psicanálise, ela tem uma abordagem do inconsciente humano. Ela busca esse acesso ao inconsciente. A psicologia é humanista, por natureza. O humanismo, ele afirma que o valor e a dignidade de todos os povos, com base na capacidade de determinar certo e errado, através das qualidades humanas universais, especialmente racionalidade. O problema do humanismo é que ele rejeita a fé e ele não se baseia na razão, mas se baseia no supernatural e na Bíblia. O humanismo rejeita a fé, que não se baseia na razão, mas se baseia no supernatural, na Bíblia. O problema do humanismo é esse. Eles estão muito focados no ser humano e esquecem dos princípios e valores bíblicos. Esquecem da fé, que é supernatural, que é sobrenatural e que ela está contida na Bíblia, nosso manual do fabricante. Quando a gente compra um equipamento, não vem um manual? A gente não lê, né? Porque a gente quer fuçar, a gente quer mexer, a gente quer usar. Mas tem lá um manualzinho, nem que seja digital, que você escaneia lá o QR Code para ler. A Bíblia é o manual do ser humano. Tudo que Deus queria revelar sobre o homem está contido na Bíblia. Portanto, a psicologia é a maneira do homem de tentar compreender sua humanidade, reparar o seu lado espiritual. O homem tem um vazio do tamanho de Deus, como dizia Agostinho, sem qualquer referência de reconhecimento do espiritual. Através do comportamento, a psicologia tenta fazer com que o homem enxergue a sua espiritualidade, a sua humanidade. Mas se não recorrermos à Bíblia, não vai dar muito certo, não. A Bíblia declara que a humanidade teve um início diferente de qualquer outra coisa. Haja luz e houve luz. Haja separação da terra seca e das águas. Haja o sol, a lua, as estrelas. Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou a mulher, a primeira mulher, da costela de Adão. Nós que somos bíblicos, acreditamos no criacionismo. E a psicologia acredita no darwinismo, no evolucionismo. A psicoterapia e muito do aconselho cristão são baseados apenas em necessidade. Quais são as necessidades do homem?
autoestima, pertencimento, amor, aceitação, a importância de dominar. Acredita-se que, se essas necessidades humanas forem satisfeitas, as pessoas serão felizes. Acredita-se que as pessoas vão ser mais gentis, mais morais, se essas pessoas forem satisfeitas. Se não forem satisfeitas, essas pessoas então elas serão miseráveis, odiosas, imorais. Disseram para nós que quando acabasse a pandemia do Covid-19, a humanidade seria muito melhor. Não foi isso que nós vimos. Existem muitas coisas que até pioraram no comportamento humano depois da pandemia, depois do Covid-19. Pessoas satisfeitas são felizes? Nem sempre. É subjetivo. Como é que um milionário se suicida? Como é que uma pessoa que tem tudo dá um tiro na cabeça? Não é só estar satisfeito. A grande diferença é ter zoe. Professor, o que é zoe? A própria vida de Deus em nós. A Escritura ensina que é Deus e não nós que muda os nossos desejos. E que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada através do desejo por Deus e de viver uma vida que lhe agrade. Caso contrário, o ser humano vai viver nesse intenso vazio. Um vazio do tamanho de Deus que nada preenche. O Flamengo não preenche, o Fluminense não preenche, o Vasco, o Botafogo não preenche, o Corinthians não preenche, a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Nada, absolutamente nada, muitos amigos, churrasco, nada preenche se a pessoa tiver um vazio do tamanho de Deus. Quando uma pessoa pecaminosa procura por um psicólogo secular ou por um conselheiro cristão, a fim de satisfazer suas necessidades, ou para alcançar felicidade, autoestima, satisfação, ela vai inevitavelmente sair desse aconselhamento e ainda se sentir vazia. Sabe o que Jesus disse? Que nós temos que morrer para nós mesmos e nascermos de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Se não pode ver, também não vai poder nem entrar, né? O segredo não é ter muito dinheiro. O segredo não é valorizar coisas, pessoas, amizades, aceitações. O dinheiro não é ter carros de luxo, mansão, mansões, viagens, muitos investimentos, muito bitcoins. Não. O segredo é você entender o propósito de Deus para a sua vida, morrer para si mesmo e viver um novo nascimento. Quando nós nos aproximamos de Deus,
nós devemos ter a intenção de colocar de lado a nossa velha natureza. Não só para consertar as coisas erradas, mas para se vestir também de uma nova natureza que vive para Cristo e que procura servir a Ele e também servir as outras pessoas por amor ao que Ele fez por nós na cruz. Não há maior presente, não há maior recompensa do que essa, quando nós aprendemos a servir a Deus e quando nós aprendemos a servir pessoas. Porque mais importante, turma, é dar do que receber. E tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Não faz nada para ninguém, não tem uma pedrinha na sua coroa, não é voluntário. Nós estamos aqui nesta terra. Deus nos colocou aqui nessa pátria para servir. Uma vez eu li um livro sobre discipulado e o autor dizia que quem não serve, não serve. Nós precisamos aprender a servir. Os conselheiros verdadeiramente bíblicos, eles procuram ajudar seus clientes a fazer justamente isso. Eles seguem a Bíblia, eles visualizam o aconselhamento, a atividade pastoral, cujo objetivo não é a autoestima, os holofortes. O objetivo é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer crescimento em piedade e viver semelhantes a Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se espelha em Cristo. Assim como Paulo fazia. Seja um verdadeiro adorador. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida terá muito mais sentido aqui na terra. Chegamos ao final da nossa disciplina. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós estaremos realizando o nosso curso de oratória, como falar em público e fazer apresentações eficientes. Se você quiser mais informações, você pode escanear esse QR Code aqui, falar com o nosso time que você quer fazer o nosso curso de oratória. Presencialmente, ele vai acontecer dia 18. Você vai aprender conosco falar em público e fazer apresentações eficientes. Vai cair um sábado, vai ser intensivo, 8 horas da manhã, depois a gente para o almoço e a gente volta na parte da tarde para finalizar. Professor, o que eu vou aprender nesse curso? A importância da comunicação, quem pode ser um excelente orador, como identificar e corrigir os erros de voz, técnicas para expressar-se com clareza, o uso adequado do microfone. Tem gente que acha que microfone é sorvete, né? Não é não. Como eliminar os vícios de linguagem. Teve uma aluna minha que disse que tem um irmãozinho na igreja dela que quando ele vai pregar, de cada 3 frases ele fala: louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus.
Se ele falar 100 vezes, o discurso fica muito repetitivo. É um vício de linguagem. Vamos falar também de comunicação assertiva, os pilares da excelência no discurso, o que falar numa palestra, numa pregação, num workshop, numa entrevista de emprego, ferramentas práticas para comunicação, como vencer o medo de falar em público e muito mais. Eu espero você nesse treinamento, nessa imersão do dia 18, 8 horas da manhã. Pede para nós, aqui nesse QR Code, aqui, né? Aqui nesse QR Code, pede para a gente a inscrição do curso de oratória e não fique de fora. Mas, professor, eu nem sei quanto que é. E se eu não puder pagar? Gente, o valor é promocional, é para todo mundo fazer. De R$ 250, quem está nessa aula vai pagar só R$ 97. No Pix ou no dinheiro. Já com material didático, já com diploma, com horas ACO, atividades complementares. Ah, mas e se eu não tiver dinheiro, só cartão? Paga no cartão também, ué. Tem uma taxinha da maquininha lá, que deve dar uns R$10, R$15 no máximo, e você faz no cartão. Mas não perca a oportunidade de estar com a gente nesse treinamento. Ficamos por aqui, finalizamos o nosso módulo de psicologia cristã. Dá uma boa lida na apostila, faz o trabalho, faz a sua avaliação sem consulta e nos veremos numa próxima oportunidade.